Selic, CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, IPCA, debêntures. E se você não faz a menor ideia do que essas siglas querem dizer, então fica aí porque eu vou explicar sobre cada uma delas de uma maneira simples e descomplicada. Ou seja, você vai ter um aulão aqui de renda fixa. E se você ainda não for inscrito no canal, já faz sua inscrição porque isso ajuda o canal a crescer, isso também me incentiva a trazer vídeos novos toda semana e para expandir a educação financeira por aí, principalmente no que diz respeito aos investimentos. Vamos começar do início então. Para você que não conhece a renda fixa, ela é caracterizada quando um investimento tem uma determinada data de validade e ele também tem um tipo de indexador de rentabilidade, como por exemplo a nossa taxa de juros, também conhecida como taxa Selic, nós temos o CDI e nós temos o IPCA, mas vamos entrar daqui a pouco em cada uma dessas siglas para você entender. E dentro de cada título de renda fixa, nós temos uma repartição entre os títulos públicos e os títulos privados. E quem faz a emissão dos títulos públicos é o Tesouro Nacional, e já no caso dos títulos privados, como no caso da LCI, LCA ou CDBs, são os bancos que fazem sua emissão, ou no caso das LCs, são as financeiras. Mas aí você me pergunta, tá, Denis, mas quais os riscos que tem a renda fixa então? E esses riscos estão ligados diretamente ao emissor de cada título. Então, no caso do título público, o risco é do Tesouro Nacional não te pagar. E no caso da LCI, LCA, CDB, RDC, é do banco ou cooperativa não te pagar. E da financeira, que são as LCs, é o risco dela também não te pagar. E caso as instituições como bancos ou financeiras elas venham a falir, você pode até ficar tranquilo porque eles têm cobertura do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Mas calma aí que eu vou entrar depois em detalhes sobre o FGC. No caso dos títulos públicos, você também não precisa se preocupar, até porque nesse caso você vai estar emprestando dinheiro para o governo federal e mesmo que ele não tenha dinheiro para te pagar, ele vai fazer o possível, ele vai até imprimir papel moeda para fazer o pagamento das suas dívidas. E é claro que isso não vai ser nada bom, até porque haverá aumento da expansão monetária, haverá mais liquidez na nossa economia, mais dinheiro em circulação, ou seja, isso vai gerar inflação, mas ele vai te pagar. Mas vamos então iniciar pelos títulos privados, sendo o primeiro deles o CDB ou então o RDC no caso das cooperativas. O CDB significa Certificado de Depósito Bancário e o RDC significa Recibo de Depósito Cooperativo. No caso do CDB, você basicamente vai estar emprestando seu dinheiro para um banco e no RDC você vai estar emprestando seu dinheiro, isso mesmo, para uma cooperativa. Esses títulos, eles têm um prazo determinado, uma determinada data de validade, e eles também têm condições de liquidez variadas, de acordo com cada CDB ou com cada RDC que você escolher no caso. Alguns CDBs te deixam resgatar no mesmo dia e outros apenas no vencimento, então cada investimento que você for fazer, você tem que ter a ciência de que no caso você vai ter que escolher aquele que mais se adequa à liquidez que você quer. E já que você vai emprestar dinheiro para o banco ou cooperativa, em contrapartida ele vai te pagar rendimentos, os juros. E esses rendimentos eles podem ser pré-fixados ou eles podem ser pós-fixados. Quando ele é pré-fixado, você tem uma rentabilidade combinada do início ao fim, você tem uma rentabilidade travada. Se ele for pós-fixado, eles são atrelados a uma determinada taxa, que pode ser o CDI ou pode ser o IPCA. O CDI significa Certificado de Depósito Interbancário, que vem de entre bancos, isso mesmo. Mas eu vou te explicar aqui. Quando o banco começa a sofrer muitos saques por uma eventual crise financeira, um alto nível de inadimplência, ele começa a ficar com uma reserva financeira muito baixa. E o Banco Central ele tem um mínimo que é autorizado para um banco ter de reservas financeiras. E quando um banco fica com essa reserva financeira baixa demais, ele tem que pegar um empréstimo de um dia para o outro com outro banco. E a taxa que é usada para esse empréstimo diário que esse banco que tem pouca reserva vai pegar, é isso aí, é o CDI, é o Certificado de Depósito Interbancário. Justamente essa porcentagem do CDI que você vai ter como rendimento no CDB que você investir. Geralmente o CDI fica muito próximo da nossa taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros, e que ela é usada pelo Banco Central para controlar a inflação, que é medida pelo IPCA. Eles são muito próximos, digo a Selic e o CDI, porque quando um banco vai pegar o dinheiro com o outro, caso a reserva de um estiver muito baixa,
eles usam como garantia o título do Tesouro. Então, geralmente, o CDI vai ficar muito próximo da Selic, geralmente fica numa diferença de 0,1% para baixo. Indo para o próximo tópico, o IPCA, que é o nosso índice inflacionário, significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Para chegar a um número do IPCA, você vai pegar a variação de certos preços de alimentos, serviços, transportes de várias capitais do Brasil que impactam as famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos. Ou seja, ele é um índice muito amplo em termos de receita por família. E no final é o modo pelo qual o Banco Central mede o nível da inflação. Só que é um fato que a maioria dos brasileiros associa a inflação com o aumento dos preços, só que na verdade é uma consequência da oferta monetária. Em outras palavras, é mais dinheiro circulando na economia, é mais liquidez e é a lei da oferta e da demanda que rege isso. E quando esse índice está subindo, quando o IPCA está muito alto, é quando ocorre o aumento da nossa taxa Selic por meio do Banco Central. Então a nossa taxa básica de juros, ela serve para frear a inflação ou então fomentar a nossa economia. E ainda na linha dos investimentos de títulos privados, vamos para o LCI e o LCA. Eles são investimentos isentos de imposto de renda e eles significam respectivamente: LCI são as letras de crédito imobiliário e LCA são as letras de crédito do agronegócio. E quando você empresta o dinheiro para o banco ou uma cooperativa por meio de um CDB ou RDC, ele pode fazer o que quiser com aquele dinheiro. Só que quando é o LCI ou o LCA já é diferente. Quando você empresta por esses meios, a destinação obrigatoriamente tem que ser para uma iniciativa imobiliária, no caso do LCI, ou uma iniciativa do agronegócio, no caso do LCA. E como esses setores são muito importantes para o crescimento do PIB nacional, geração de emprego, aí o governo também gosta de incentivar as iniciativas interligadas com esse setor da economia. Por esse motivo, o LCI e o LCA são isentos de imposto de renda, diferentemente do CDB, que já tem essa incidência. Nós temos também as LCs, que são as letras de câmbio, e esse título é emitido por financeiras, mas por favor, toma muito cuidado, não associa esse câmbio com a relação de dólar e real, e sim somente no sentido de câmbio de trocas mesmo, de trocas efetivamente, porque você literalmente vai estar só emprestando dinheiro para a financeira e ela, em contrapartida, vai estar te pagando um determinado juros. Muito cuidado ao emprestar dinheiro para as financeiras, até porque o histórico delas de falência ou de quebrar é muito maior do que o dos bancos, mesmo do que os bancos menores. O CDB, LCI, LCA e LC que eu falei agora, eles têm a cobertura do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Assim como quando você vai investir em alguma boa empresa na Bolsa de Valores, ela também tem um risco. Quando você investe em um banco por meio do CDB, LCI, LCA, você também vai ter um pequeno nível de risco dele quebrar ou dele falir. Mas nesses investimentos você tem a cobertura do FGC, que é uma associação fundada, na verdade, para ressarcir em até R$250 mil por CPF por instituição financeira. Mas esses R$250 mil por instituição financeira tem um teto de R$1 milhão que é renovado de 4 em 4 anos. Eu vou te explicar melhor. Se você tem R$1 milhão e dividiu em 4 bancos, 250 mil para cada banco, e 3 deles quebraram, você vai acionar o FGC para recuperar os 750 mil que você investiu, e aí você vai ter de crédito lá no FGC só 250 mil, e vai ser renovado os 1 milhão só depois de 4 anos, porque você já utilizou 750 mil. E como o processo não é feito na hora, ou seja, você vai ter que solicitar, vai ter que aguardar um tempo, é um pouco demorado, é burocrático, o que você pode fazer é investir em boas instituições financeiras, bons bancos, para você não ter essa dor de cabeça. E antes de irmos para a nossa penúltima classe de investimentos, já deixa aquele like, se inscreve no canal, porque isso me ajuda muito a continuar trazendo vídeos novos. Então, bora lá! Agora nós temos o CRI e o CRA. O CRI é o Certificado de Recebíveis Imobiliários e o CRA são os Certificados de Recebíveis do Agronegócio. A diferença da LCI, LCA para o CRI e CRA, apesar de serem muito parecidos, no LCI e LCA você empresta o dinheiro para o banco ou uma instituição financeira e você vai ter a garantia do FGC. Já no CRI e CRA você vai estar emprestando dinheiro para uma empresa e por isso você não vai ter a garantia do FGC. Mas aquela regra que a empresa só vai poder utilizar o dinheiro
para aquela finalidade específica do agronegócio, no caso do CRA, ou de negócios imobiliários, no caso do CRI, continua. E eles também são isentos de imposto de renda. E por fim nós temos os debêntures, que são os títulos de dívida emitidos por empresas e não por bancos ou instituições financeiras. São empresas que emitem esses títulos de dívida. E aqui a empresa pode fazer o que quiser com esse dinheiro, diferentemente do CRI e CRA, que tem uma destinação específica. Como nos CRIs e CRAs e nas debêntures não tem o FGC, então o risco é maior e por consequência você também deve prezar por uma rentabilidade maior, é aquela relação de risco-retorno. E mais uma vez eu tenho que te falar aqui, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, já deixa seu like para você me ajudar e me incentivar a fazer vídeos novos toda semana. Um grande abraço e até mais!